Oi pessoal, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro Vingança, da Victoria Schwab. Bom pessoal, então esse livro aqui é o segundo dessa série da Victoria Schwab, que começou com o primeiro livro aqui, esse daqui, que é o Vilão, e eu já fiz resenha desse livro aqui no ano passado, então o vídeo tá aqui no canal. E aí agora então ela lançou o segundo volume, que a princípio seria então o final, né? A conclusão da história. Não se sabe ao certo se ela vai lançar o terceiro, embora ela tenha deixado o final um pouquinho em aberto, né? Algumas partes ficaram em aberto, então, tipo, dá um gancho aí para um terceiro volume, mas a Victoria disse que não pretende lançar um terceiro volume, pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que um dia aí ela queira lançar, mas não é um projeto para agora. Então aqui nesse segundo volume a gente tem então a continuação dessa história do Vitor e do Eli, que começou lá no primeiro livro, no livro Vilão. Recapitulando bem rapidinho aqui o primeiro livro, então aqui a gente tem esses dois amigos, né, o Vitor e o Eli, que eles descobrem ali essa coisa dos extraordinários, né, que são pessoas que têm capacidades extraordinárias, que têm basicamente poderes, né? E eles ali meio que por acaso eles descobrem como essas pessoas adquirem esses poderes. Eles viram que essas pessoas que têm esses poderes, pessoas que conseguem fazer aquilo que outras pessoas não conseguem, são pessoas que já tiveram uma experiência de quase morte. Então são aquelas pessoas que às vezes sofreram um acidente ou aconteceu alguma coisa com elas que elas quase morreram, aquela tipo de coisa que a pessoa só sobrevive por um milagre, que tipo, todo mundo fala, gente, como é que a pessoa conseguiu sobreviver aquilo ali? Enfim, então é nesse momento em que a pessoa tá quase morrendo e aí, por alguma coisa, ela não morre, ela consegue se salvar. Nesse momento em que a vida tá quase indo, ela adquire uma habilidade ou um poder. Esse poder geralmente está ligado, geralmente não, sempre está ligado ao que a pessoa está sentindo na hora ou o tipo de quase morte ali que ela teve, enfim. Então, no primeiro livro, o Vitor e o Eli, que eram super amigos, eles acabam se colocando em situações de quase morte para testar essa teoria de que se é isso mesmo que faz adquirir esses poderes. E dá certo, os dois quase morrem, mas não morrem, né? E conseguem adquirir esses poderes. E no primeiro livro, então, a gente já começa ali com o Vitor saindo da cadeia 10 anos depois, e ele só tem um objetivo, que é encontrar o Eli para matar ele. E aí passa o livro todo ali, né, neles, nesse um procurando o outro e tal. E no final ali do primeiro livro, então tem esse embate ali entre os dois, e o Eli mata o Vitor, né? E o Eli é preso pela One, que a gente até então não sabe o que é. Então nesse segundo volume aqui, a gente começa nessa pegada aí. O Eli tá na ONU, que é uma instituição ali que pega esses extraordinários, meio que uma prisão para os extraordinários, mas também é um carinha ali que está querendo estudar e investigar da onde vêm esses poderes, enfim, né, meio que fazendo eles ali de cobaia. E o Eli até então acha que o Vitor tá morto, porque o Eli matou o Vitor no final do primeiro livro. Só que o Vitor não tá morto, porque a Sidney ressuscitou ele, né? A gente, no primeiro livro, também conheceu a Sidney, que é aquela garotinha, que também é uma extraordinária, e ela tem o poder de ressuscitar, ela consegue ressuscitar as pessoas. Então, ela ressuscitou o Vitor lá no finalzinho do primeiro livro, e ele tá aqui, né, vivíssimo, mas o Eli não sabe disso. E aí, aqui, então, logo no início do livro, a gente tem o Vitor, ele tá vivo, mas ele tá com alguns probleminhas, porque desde que ele, né, que a Sidney ressuscitou ele tá tendo alguns apagões, então, tipo, ele começa a sentir umas dores de cabeça, um chiado muito forte no ouvido, de repente ele apaga, e nesse apagar ele morre, de fato ele morre, o coração para de bater e tal, e ele fica alguns minutos ali morto, e depois ele volta à vida. E ele também tá tendo um pouco de dificuldade com os poderes dele. Então ele sabe que desde que ele ressuscitou ali, alguma coisa deu errado. Tipo, ele voltou meio que com algum defeito. Ele deu algum defeito ali em alguma coisa e ele não tá meio que funcionando bem. E toda hora, cada hora, essas crises que ele tem, que ele morre e depois volta, tá acontecendo com mais frequência. Então ele começa a procurar uma cura ou alguém que possa ajudá-la. Primeiro ele procura médicos, pessoas normais, não extraordinários, médicos, ele procura neurologistas, enfim, pessoas que possam ajudar ele com algum tipo de medicamento,
mas ele vê que não dá certo, então ele começa a procurar outros extraordinários, outros elfos que tenham algum tipo de poder que possa ajudar ele. E é nessa busca dele aí que ele acaba matando algumas pessoas, né? E o Eli acaba descobrindo, então, que o Vitor está vivo. Então, aí os dois grandes, né, antagonistas aí se descobrindo, e aí o Eli fica meio doido, né? E paralelo a isso, nesse livro, nessa história também, a gente conhece uma outra El, que é a Marcela, que é uma mulher ali, que ela era mulher de um traficante ali, não exatamente um traficante, um cara ali que mexe ali com as gangues, com máfia, né? Tem várias máfias ali, ele é ela é a esposa de um mafioso ali, e esse cara acaba tentando matar a própria esposa. Ele taca fogo na casa com ela dentro. Só que ela não morre, por um triz ela não morre queimada, e ela vira uma El que consegue tacar fogo em tudo. Então ela vai assumir a máfia ali. Então é muito interessante essa conclusão aqui da história. Como eu falei, a gente tem então essa parte da Marcela ali, nesse mundo de máfia, e a gente tem lá o Eli preso e o Vitor tentando encontrar uma cura lá para o que está acontecendo com ele. E em algum momento aqui da história, tudo isso vai se juntar, tanto aqui a Marcela quanto o Eli, o Vitor, vai todo mundo se reunir e a coisa vai ficar, né, pegar fogo de novo. Então é bem interessante. Como eu falei, a autora terminou a história aqui, mas ela deixou um gancho, ela deixou uma partezinha em aberto, tá? E a gente não sabe exatamente se vai ter um terceiro livro ou não. Se não tiver o terceiro livro, beleza, a história terminou por aqui. Basicamente, Eli e Vitor ali, essa história, né, meio que chegou ao fim ali, mas deixou um gancho, alguma coisa ficou em aberto pra quem sabe ter um terceiro livro. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do final aqui, do que aconteceu. Eu gosto muito dessa história, eu li o primeiro livro no ano passado e amei muito. A escrita da Victoria Schwab é maravilhosa, né? Tem outras séries dela e ela é a autora de Um Tom Mais Escuro de Magia, que também é um livro bem legal. E então, assim, né, eu super indico, super recomendo se você ler O Vilão. Muitas pessoas leram O Vilão e não sabem que tem a continuação, porque O Vilão também terminou de uma forma que daria para ter terminado ali, não precisaria dessa continuação. Ela deixou um ganchinho em aberto e ela resolveu pegar o ganchinho para escrever Vingança. Mas essa então foi a minha dica de hoje. É a conclusão, ou não, da história de vilão, Vitor e Eli. Então, nessa super continuação aqui, que é Vingança. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.